Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro. E nós começamos esta edição com a prestação de serviço e as informações do trânsito. Sete horas em ponto, de acordo com a Urbis, responsável pelo trânsito em Sorocaba, as principais ruas e avenidas da cidade seguem com trânsito normal. Já os motoristas que seguem pelos sistemas Anhanguera Bandeirantes e pela rodovia Raposo Tavares só encontram dificuldades na chegada a São Paulo, devido ao excesso de veículos. Já para quem vai à capital pela rodovia Castelo Branco, vai enfrentar tráfego lento na região de Osasco, devido a um veículo em pane na pista. Não há faixas interditadas no local. Quem segue no sentido interior, ainda pela Castelo, também enfrenta lentidão no quilômetro 14 por conta de um capotamento. Segundo a concessionária que administra a via, ninguém ficou ferido e também não há faixas interditadas. E no quilômetro 72 da rodovia, também Castelo Branco, em São Roque, passageiros de um ônibus foram assaltados. De acordo com a PM, o coletivo estava lotado. Foram levados objetos pessoais, dinheiro e até as roupas das vítimas. Uma delas, olha só, chegou até ficar sem as calças. Por enquanto, ninguém foi preso. A polícia de Votorantim realizou nesta quarta-feira a reconstituição do crime, que terminou com a morte de um aposentado. Orlando Golfeto, de 71 anos, foi encontrado morto há pouco menos de 2 meses. A sobrinha foi a primeira a chegar à casa do aposentado. Eu chamei ele, não me atendeu, vi que a porta estava aberta. Até então eu não sabia que ele tinha costume de dormir com a porta aberta. Aí eu chamei, ele não veio me atender. Aí eu liguei para o meu esposo, liguei para a polícia, chamei os vizinhos para me ajudar, para ver se ele estava realmente aí. Aí que a gente encontrou ele desse jeito. No início, foi passado para a delegacia como sendo uma morte natural, ou uma verificação de óbito. Aí eu estive no local e analisando, pela experiência que a gente tem de alguns anos, né, e vendo que existiam alguns itens que me chamou a atenção, que realmente não eram características de uma morte natural. A reconstituição do crime chamou a atenção dos moradores do bairro. O suspeito, Cláudio da Silva, de 31 anos, diz que não tinha a intenção de matar o idoso. Olha o absurdo. Ele alega que invadiu o local apenas para roubar alguns produtos, como café e 2 sabonetes. Tudo para trocar por drogas. Silva passou detalhes à polícia de como tudo teria acontecido no dia do crime. É importante para propiciar ao judiciário, tanto ao promotor quanto ao juiz, a situação exata de como o crime ocorreu, a cada passo, para que ele possa ser objeto da denúncia e, posteriormente, de uma sentença para se avaliar exatamente a conduta do autor. O suspeito já estava preso por furto. Agora, se condenado, pode pegar até 20 anos de prisão. De acordo com a família, a casa da vítima já tinha sido invadida por pelo menos 3 vezes. Por isso, o senhor, de 71 anos, instalou recentemente essas grades, só que elas não puderam evitar o latrocínio. O aposentado morou por quase toda a vida nessa casa simples, nunca se casou e nem teve filhos. Segundo familiares, ele apresentava alguns distúrbios mentais, mas conseguia viver sozinho. Para não esquecer de algumas tarefas, ele escrevia avisos para que ele mesmo pudesse ler depois. Essa foi a primeira vez que a sobrinha encontrou o assassino do tio. Sensação horrível, mas o que a gente vai fazer? Eu não posso reagir, né? A gente fica com o coração apertado, passa mal até. 2 homens em uma moto roubaram um malote com mais de R$27 mil no centro de Piedade. Segundo a polícia, uma funcionária deixou a loja e seguiu a pé em direção a um banco para efetuar o depósito da empresa quando os assaltantes a renderam. Até agora, ninguém foi preso. O GAECO, Grupo do Ministério Público contra o Crime Organizado, ouviu nesta quarta-feira o delegado titular Alexandre Cassola e o assistente da DISE, Basílio Cassar, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Sorocaba. Eles prestaram depoimento sobre o suposto envolvimento de policiais civis com traficantes.
4 investigadores da delegacia especializada foram presos na semana passada, suspeitos de extorsão. Segundo o Ministério Público, os delegados afirmaram não ter conhecimento dos desvios de conduta dos policiais. Também nesta quarta-feira, o ex-prefeito de Itapetininga convocou a imprensa para uma entrevista coletiva. Ele falou sobre as supostas denúncias de fraude na saúde da cidade. Por 40 minutos, Roberto Ramalho disse que foi vítima de um grande esquema e que os culpados devem ser penalizados. Ele reconheceu que a saúde pública passa por problemas há muito tempo, mas afirmou que não imaginava a dimensão e nem as consequências. Ninguém imaginava a gravidade do problema. Só com os instrumentos de fiscalização do GAECO, escuta telefônica, que pudemos perceber a gravidade e o alcance do desvio do dinheiro público. Quanto às denúncias em relação ao SAS, o ex-prefeito ressaltou que o contrato só foi assinado por ele após análise detalhada de toda a equipe da prefeitura. Ele concluiu que faltou acompanhar com rigor o trabalho desempenhado pelo Sistema de Assistência Social e Saúde. É claro também que a gente pode perceber hoje falhas no controle, falhas na fiscalização e que isso sirva de exemplo, inclusive, para outros municípios, outros órgãos que contratam instituições semelhantes, para levar com rigidez esse controle para que situações como essa não aconteçam mais. E ainda sobre a saúde, a Prefeitura de Sorocaba assinou o TAC, Termo de Ajustamento e Conduta do Hospital Vera Cruz. O documento foi assinado pelo prefeito, Sindicato de Saúde e o gestor do Hospital Psiquiátrico. No TAC fica assegurado todos os direitos trabalhistas dos funcionários sob pena de multa diária de R$1.000 por trabalhador, caso a Prefeitura não cumpra com os prazos estabelecidos. Segundo o sindicato, todos os trabalhadores do hospital serão demitidos e recontratados pelo Instituto Moriá, a organização social que, a partir de agora, vai administrar o Hospital Psiquiátrico Vera Cruz. Agora a gente muda de assunto para falar de músicas natalinas. Começa hoje na Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba, uma apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade, junto com o coral da Fundec. E quem tem as informações deste evento em comemoração ao Natal, que será promovido, olha só, de graça à população, é o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. É isso mesmo, a apresentação acontece hoje e a orquestra vai tocar obras de 5 compositores e o coral vai cantar 4 músicas. Os detalhes sobre essa apresentação eu converso agora com o Vlamir Ramos, que é integrante da Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Vlamir, como é que vai ser essa apresentação? Serão só tocados temas natalinos? Bom dia. Muito bom dia a todos. Olha, esse foi um convite feito pela Secretaria de Cultura, a Fundec. Nós teremos a participação da orquestra, do coro infantil, coro adulto e coro madrigal da Fundec. Será uma apresentação belíssima. Estamos convidando toda a população para que possa estar conosco. Faremos obras de compositores como Radetzky Martin. Nós vamos fazer uma peça que são marchas, são valsas de Strauss. Também faremos canções natalinas. Então, com participação do público, do coro, da orquestra, vai ser muito bonito, muito bom. E o nosso cinegrafista João Neto está mostrando aqui o palco atrás aqui do nosso entrevistado. Esse palco é onde vão ser realizadas as apresentações até sábado. Aqui nesse palco, quantos músicos vão estar presentes? Totalizando mais de 100 músicos entre orquestra e coro. Acho que o palco vai ficar bem cheio. E sobre a apresentação do coral, como é que vai ser? O coral irá fazer a participação com a orquestra para o final, com as canções natalinas, onde faremos Adeste Fidelis, Glória, Aleluia, de Handel. Então, está muito recheado de surpresas, de presentes aí para a população. Como é que é tocar ao lado de um coral, uma orquestra e um coral junto? É sempre gratificante, que a orquestra tem um público grande, mas com coral sempre agrega, então todos aguardam para um final de ano uma apresentação desse porte. Ok, muito obrigado pelas informações. A apresentação acontece hoje a partir das 8 horas da noite e ela acontece todos os dias até sábado, dia 21 de dezembro, sempre às 8 horas da noite, aqui na Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. Ok, Pedro, um belo presente aos ouvidos e à alma de quem vai passar aí pela Praça Coronel Fernando Prestes. Obrigado, viu, Pedro?
7h16, muito bom dia para você que chega agora para acompanhar o Noticidade Manhã. E olha só que boa notícia para a região. A seleção da Rússia escolheu a cidade de Itu como base da equipe durante a Copa do Mundo de 2014. A informação foi repassada pelo técnico do time. A seleção russa está no grupo H, ao lado de Bélgica, Argélia e Coreia do Sul, e vai disputar as partidas da primeira fase em Cuiabá, Rio de Janeiro e Curitiba. Os russos escolheram a cidade da nossa região depois da Alemanha desistir de se hospedar na cidade e escolheu ficar na Bahia. Itu também vai receber a seleção japonesa durante a Copa. Agora a gente faz uma conexão com o SBT Manhã para saber os destaques desta quinta-feira com Patrícia Rocha. E um shopping a céu aberto pegou fogo nessa madrugada na zona oeste de São Paulo. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas a maioria dos comerciantes não tinha seguro. Quem tem todas as informações é a repórter Larice Neves. O incêndio começou por volta de 1h da manhã. Quando os comerciantes chegaram aqui e viram essa cena, eles ficaram desesperados. Por sorte, ninguém se feriu. Nessa vila aqui funciona um complexo com restaurante, bar, tem salão de cabeleireiro e também estúdio de tatuagem. O Corpo de Bombeiros ainda não sabe onde começou o incêndio. De São Paulo, Larice Neves para o SBT Manhã. Agora a gente fala do tempo, a gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, que terá a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. Por enquanto, o tempo está aberto, mas existe sim a previsão de chuva fraca hoje na cidade. Veja agora como fica o tempo em outros municípios. Em Tietê, as temperaturas variam entre 18 e 30 graus, mesma mínima prevista para Jumirim. Jundiaí registra a mínima de 17 graus, máxima de 28 em Itapetininga. No Espaço Solidário de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais da ONG Kairos em Sorocaba. A instituição, criada há 5 anos, promove de graça algumas atividades à população, inclusive a contação de histórias para crianças. Dá uma olhada. É um povo muito esperto, muito espertalhão, muito malandro. Por quê? A criançada presta atenção na história contada pelos personagens Cacolino e Tio Neno. Os dois fantoches apresentam um dos contos do livro de Hans Christian Andersen. Gostou da historinha? Ótima. É legal. Nesse conto, o rei é enganado por 2 alfaiates e acredita que está vestindo uma roupa que só os inteligentes enxergam. Aí, nada melhor do que elas contarem como termina a história. O rei tinha 2 amigos trapaceiros. O rei, ele ficou pelado no final da história. Se você for um pouco mais experiente, já deve ter percebido de onde conhece essa história de roupas, que só os sábios conseguem ver. Peso e tudo, olha. O que você acha? Acho do quê? Do tecido, você não gosta? Não é bonito? Olha que coisa mais linda! O que você acha? Os tontos não podem ver. Não, somente os inteligentes. Essa mistura de teatro e literatura foi a forma encontrada pela ONG Kairos para aproximar o pessoal do mundo dos livros. As mãos por trás dos personagens são de Sérgio, um advogado aposentado. Eles são como uma espécie de contraponto, ou então eles dão uma dinâmica maior. E por isso, nós escolhemos a primeira história, A Roupa Nova do Imperador, e para introduzir a história, uma pessoa, digamos assim, mais comedida, mais séria, que é Vovô Neno. E para fazer um contraponto e dar, digamos assim, um ar mais infantil a essa história, o Cacolino. No meio da contação de histórias, ele aproveita para ensinar novas palavras. Você achou a palavra nécio? Leia para nós, por favor. Pessoas com pouca inteligência. As crianças são incentivadas a deixar a vergonha de lado e contarem elas mesmas os contos que conhecem.
Essa diretora de escola elogia a iniciativa da ONG. A gente percebe que tem um retorno muito positivo, né, na questão do desenvolvimento, da oralidade, ampliação do vocabulário. Então é um momento que eles esperam, né, um momento que eles esperam na semana. Outra forma de aproximar a criança dos livros por aqui é simples e muito didática: ler para a meninada. E opções não faltam. O acervo da ONG conta com mais de 5.000 obras literárias para todas as idades. A ONG surgiu em 2007, usa esse espaço em que até então funcionava uma biblioteca comunitária pouco aproveitada. Ela foi criada pelo professor Paulo César. O mais interessante é que quando ele abriu a Cairós, ele enfrentava um desafio. Eu tive um acidente vascular cerebral, deixei a minha profissão, que era professor. E aí comecei o trabalho, depois com o auxílio de outras pessoas, amigos, a própria comunidade se voltou para esse trabalho. Se uma das formas de incentivar a leitura é apresentar palavras novas, vamos aprender então o que significa o nome da ONG, Cairós. Quer dizer apenas tempo de Deus. É uma palavra grega que foi utilizado como o tempo do Senhor. A menos de uma semana para o Natal, um susto para o consumidor. O Procon de São Paulo aponta que preços de alimentos podem variar, olha só, até 200%. Isso sem contar os impostos. Por exemplo, no caso das bebidas, os tributos significam metade do valor das mercadorias. Veja. No Natal, o governo é quem tem mais motivos para comemorar. Em muitos itens da ceia, mais da metade do que você paga é de impostos. Os espumantes e os vinhos são um bom exemplo. Nem a popular cidra escapa da alíquota amarga demais. A mordida do leão também é grande no peru, no panetone e até nas nossas. A gente paga o dobro, porque eu acho que a gente está com mais dinheiro, então tributam muito mais. Esse pacotão de impostos funciona como um freio para a economia brasileira. Uma indústria nacional convive com essa carga tributária elevada, é obrigada a ter uma folha de salários inflexível muitas vezes, não consegue na prática concorrer com muitos desses produtos importados. Nesse caso, não há mágica de Natal, impossível fugir dos impostos, mas os consumidores podem economizar de outra forma. Além de definir o cardápio da ceia na ponta do lápis, é preciso também avaliar onde fazer as compras. O preço de alguns produtos pode variar quase 200%. Foi o que comprovou o Procon de São Paulo. A variação desta marca de azeitona recheada chegou a 182% entre dois mercados em Sorocaba, no interior paulista. Na capital, a diferença de preço da farofa de milho também foi grande, mais de 130%. Dentro do mesmo supermercado, tem diferença de marcas, de produtores ou de criadores de aves, e isso pode pesar e fazer muita diferença na hora de fechar a conta. E é com essa receita que muita gente pretende encher a mesa semana que vem. Se for comprar no primeiro lugar que chega, não vai ter muita fartura, não. Tá certo, a boa pesquisa sempre é importante. Participe dos nossos telejornais, envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone, que é o 15 32 38 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente encerra esta edição com imagens ao vivo da Praça Coronel Fernando Prestes, em Sorocaba. Só para lembrar que hoje, às 20h, tem apresentação da Orquestra de Sorocaba e do Coral da Fundec. Um ótimo dia para você e a sua família. Saúde e sucesso!